Realidade. Esse conceito que você ingenuamente acredita ser sólido, confiável e imutável, não passa de um teatro bem ensaiado. Desde o instante que você nasceu, te ensinaram a enxergar o mundo de forma conveniente. A verdade, meu caro, é que a sua percepção está moldada por filtros invisíveis. Cultura, educação, mídia, experiências pessoais, tudo isso forma um véu que cobre a verdadeira essência das coisas. Você nunca vê o mundo como ele realmente é. Você vê o mundo como te ensinaram a vê-lo. E o pior, você jura que suas opiniões são suas, que as suas crenças são fruto do seu raciocínio, que sua visão de certo e errado é natural. Ah, doce ilusão. Você realmente acredita que é livre? Que faz escolha baseada na sua própria vontade? Oh, meu caro, que adorável ingenuidade. Mas não se culpe, quase ninguém percebe. O verdadeiro poder não grita, nem se exibe. Ele opera nas sombras, moldando a sua percepção sem que você note. Quer um exemplo? Pense em como as suas opiniões foram formadas. Os livros que leu, os filmes que assistiu, as notícias que absorveu. Quem escolheu essas informações para você? Quem decidiu o que deveria ser ensinado nas escolas? A resposta é simples. Não foi você. Governos, corporações, religiões, mídia, todos disputam a mesma coisa. A sua mente. E o truque mais brilhante? Fazer você acreditar que está no comando. Que suas escolhas são autênticas, que sua visão de mundo é sua e não um reflexo do que foi plantado em você ao longo dos anos. Quer um teste rápido? Tente explicar porque acredita no que acredita. Consegue? Ou apenas repete conceitos que você ouviu tantas vezes que nem se questiona mais? Ah, agora começa a arder, não é? Pois bem, a verdade dói antes de libertar. Mas para enxergar a jaula, você precisa sair dela. Sabe aquele tabuleiro de xadrez, onde você jura que é jogador, mas na verdade é só uma peça? Pois bem, bem-vindos ao jogo da manipulação. O mundo não é regido por sorte ou acaso. Ele é desenhado, moldado, dirigido como um roteiro bem planejado. Mas diferente de um filme, você não percebe que está atuando. Você segue o script, acha que está tomando decisões, enquanto os verdadeiros jogadores movem as peças. Quer um exemplo? Claro. A política. Você realmente acha que tem escolha? Que aquele candidato X ou Y fará a diferença? O teatro é tão bem montado que você sente que tem poder com um mísero voto. Mas no fim, os donos do jogo continuam intocáveis, enquanto você se desgasta brigando por marionetes. A mídia acha que está sendo informado? Você está sendo doutrinado. A verdade nunca é entrega de bandeja. O que chega até você já foi filtrado, ajustado, reescrito para atender uma agenda. Mas você consome como se fosse um fato absoluto. A economia acha que trabalha para ganhar dinheiro? É errado. Você trabalha para manter o sistema girando. Preso numa corrida de ratos, acumulando dívidas, mantendo bancos e corporações no topo, enquanto mal percebe que a sua liberdade foi trocada por boletos e uma rotina exaustiva. E o mais fascinante? Você defende esse sistema, você luta por ele, porque foi condicionado a acreditar que é assim que as coisas devem ser. A pergunta que resta é, você quer continuar sendo uma peça no tabuleiro? Ou está pronto para virar um jogador? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sempre vencer, enquanto outras mal saem do lugar? Será que é só talento? Só esforço? Ah, que bonitinho. Se fosse assim, o mundo estaria cheio de gênios milionários e trabalhadores honestos vivendo em luxo. Mas não está, não é? A razão? Existem regras ocultas nesse jogo. E adivinha só, você nunca foi ensinado a jogá-los de verdade. Desde cedo te disseram que para ter sucesso bastava estudar, trabalhar duro, ser honesto. Mas olha ao redor. Quem realmente domina o jogo segue essas regras? Claro que não. Eles jogam um jogo completamente diferente, enquanto fazem você acreditar em um conjunto de regras falsas. Veja só. 1. Informação é poder, mas apenas se você souber o que fazer com ela. As pessoas no topo não consomem a mesma informação que você. Elas criam a narrativa enquanto você apenas a repete. 2. Networking vale mais a pena do que trabalho. Acredita mesmo que os mais bem-sucedidos chegaram lá sozinhos? Não. Eles criaram alianças, formaram círculos de influência, enquanto você ainda acha que basta trabalhar mais do que os outros. 3. O dinheiro não trabalha para quem o idolatra, mas para quem o entende. O sistema foi projetado para manter a maioria como escrava do dinheiro.
Os que dominam o jogo sabem que o dinheiro é uma ferramenta, não o objetivo final. 4. A obediência cega te mantém na jaula. Se você segue ordens sem questionar, parabéns, você é um peão perfeito. Os verdadeiros jogadores desafiam sistemas, quebram regras estratégicas e escrevem as suas próprias. Agora o detalhe mais cruel, essas regras não são secretas, elas estão na sua frente o tempo todo, só que ninguém te ensina a enxergá-las. E agora? Você continua brincando com as regras que te deram ou começa a aprender as que realmente importam? Agora chegamos à pergunta que separa os gênios dos espertos. Quem realmente está no controle? E antes que você solte, eu sei, são os políticos, os bilionários, as grandes corporações. Permita-me rir um pouco. Esses são apenas os rostos visíveis do teatro, os fantoches de luxos. Você acha que os presidentes, os CEOs, os banqueiros centrais são os verdadeiros comandantes do mundo? Meu caro, eles são tão descartáveis quanto qualquer um de nós. O poder real não se expõe, ele sussurra dos bastidores. O jogo não é sobre dinheiro, nunca foi. Dinheiro é uma ilusão conveniente, um brinquedo para manter a massa entretida, enquanto os verdadeiros mestres controlam o tabuleiro. O que eles querem de verdade? Simples, controle absoluto. E a melhor forma de controlar alguém? Fazer com que ela nem perceba que está sendo controlada. Veja como eles fazem isso. 1. Distração perpétua. Entretenimento, fofoca, polarização política, escândalos midiáticos. Enquanto você está ocupado discutindo sobre celebridades ou brigando com desconhecidos na internet, as decisões que realmente importam estão sendo tomadas sem que você perceba. 2. Criação de falsos inimigos. Precisam que você tenha algo para odiar, seja imigrantes, um país rival, uma ideologia oposta. Enquanto você está ocupado odiando, nunca questiona quem realmente está puxando as cordas. 3. O medo como ferramenta. Guerras, pandemias, crises econômicas, tudo isso mantém você em um estado de pânico. E um povo com medo aceita qualquer coisa em troca de segurança, inclusive abrir mão da sua própria liberdade. 4. A ilusão da escolha. Você acha que tem a opção, mas todas as alternativas já foram pré-selecionadas. Escolher entre Coca ou Pepsi não te faz livre. Escolher entre 2 candidatos já comprados não é democracia. Então eu volto a perguntar, quem está no controle? A resposta é real? Você nunca saberá com certeza. Mas não precisa saber nomes ou o rosto. Basta entender o método, o jogo da manipulação e, o mais importante, aprender a se movimentar fora dele. Agora que você sabe que vive dentro de uma prisão invisível, surge a pergunta: como diabos escapar? Meu caro, essa é a parte que separa os fortes dos fracos. Porque sair da jaula não é para qualquer um. Liberdade não é só um direito, é um fardo. A maioria prefere a segurança confortável da escravidão, desde que venha com um sofá macio e uma tela brilhante para distraí-los. Mas você quer algo a mais, não é? Muito bem, então vamos direto ao ponto. Não há chave para essa jaula, porque a jaula nunca existiu. Ela foi criada dentro da sua mente. Você foi treinado para se limitar, para se conformar, para obedecer. Sair do sistema não significa fugir para uma cabana na floresta. Significa destruir as correntes mentais que te mantêm preso. Algumas regras básicas. 1. Questione tudo. Se uma ideia é amplamente aceita pela sociedade, desconfie. A verdade nunca vem de bandeja. Quando todos seguem um caminho, pergunte-se: quem traçou esse caminho e por quê? 2. Controle a sua própria mente. A mídia, a publicidade, o sistema educacional, tudo foi projetado para ocupar sua mente com ruídos irrelevantes. Aprenda a pensar por si mesmo. Medite, escreva, desconecte-se do bombardeio de distrações. 3. Domine as regras reais do jogo. Dinheiro, poder, influência são ferramentas e não objetivos. Aprenda a usá-las ou passará a vida inteira sendo usado por quem já as domina. Se você não entende o jogo financeiro, está condenado a ser peça dele para sempre. 4. Fuja da mentalidade de rebanho. A maioria das pessoas quer pertencer, seguir tendências, se encaixar, mas quem segue a multidão só chega onde a multidão quer. Tenha coragem de ser diferente, para ser rejeitado, para caminhar sozinho se necessário. 5. Crie a sua própria realidade. Se você não decidir quem quer ser, alguém decidirá por você. Defina seus valores, suas metas, sua visão de mundo e viva de acordo com elas, não importa o que o resto do mundo pense.
Agora uma visão final. Sair da jaula é apenas o primeiro passo, porque uma vez que você se liberta, descobre algo mais assustador. Ah, você achou que a liberdade seria leve, empolgante, uma sensação de vitória? Pois bem, deixa eu te contar um segredinho sujo. Liberdade de verdade é aterrorizante, porque quando você se liberta da jaula, percebe algo que poucos têm coragem de encarar. Não há chão sobre os pés. Sem o sistema te dizendo o que fazer, sem as regras pré-estabelecidas, sem um roteiro confortável para seguir, você está por conta própria. E aí vem o medo, o pânico, a tentação de voltar para a bolha onde tudo fazia sentido. É por isso que todos preferem a escravidão, porque a liberdade significa responsabilidade absoluta. E isso assusta. Veja o que acontece quando alguém realmente sai do sistema. 1. As certezas desaparecem. Você percebe que tudo que te ensinaram era uma farsa e começa a questionar tudo. O problema? Sem um novo conjunto de regras prontas, você se sente perdido. 2. Você se torna uma ameaça. As pessoas ao seu redor começam a te ver como um estranho perigoso. Elas ainda estão na bolha e odeiam quem tenta estourá-las. Você começa a perder amigos, oportunidades, aceitação social. 3. O peso das escolhas aumenta. Antes era fácil estudar, arrumar um emprego, seguir a vida normal. Mas agora tudo depende exclusivamente de você, sem desculpas, sem alguém para culpar. E aí vem a grande pergunta: você aguenta isso? Porque liberdade não é para qualquer um. Ela exige que você seja forte o suficiente para criar o próprio caminho, sem garantias, sem segurança, apenas coragem de existir fora do rebanho. Agora que você percebeu que liberdade não é um jardim florido, mas sim um campo de batalha, surge a pergunta inevitável: como jogar esse jogo sem ser apenas mais uma peça? Porque aqui está a verdade que poucos admitem. Ou você aprende a manipular o sistema, ou o sistema continuará manipulando você. Ah, eu sei, manipulação soa como uma palavra suja, não é? Mas apenas porque te ensinaram que jogar estrategicamente é algo errado. Enquanto isso, os verdadeiros jogadores não têm nenhuma vergonha em fazer exatamente isso. Então, vamos às regras para manipular o jogo ao seu favor. 1. Controle a sua própria narrativa. Se você não definir quem você é, o mundo fará isso por você. Crie sua identidade, construa sua reputação e proteja sua imagem com tudo o que tem. O poder real começa quando as pessoas acreditam naquilo que você representa. 2. Domine as emoções dos outros. As pessoas não são racionais. Elas acreditam naquilo que as faz sentir algo. Quer controlar um grupo, um mercado, uma ideia? Controle as emoções envolvidas. Medo, esperança, indignação, desejo. São essas as alavancas do poder. 3. Oculte a sua verdadeira força. Jogadores de verdade nunca mostram todas as cartas. Seja imprevisível, faça com que subestimam você. E quando menos esperarem, checkmate. 4. Rede é poder. Você pode ser brilhante sozinho, mas jamais terá impacto real sem as conexões certas. Relacionamentos movem o mundo. O segredo? Aprenda a ser útil para as pessoas certas. 5. Distraia enquanto constrói. Enquanto o resto do mundo briga por trivialidades, jogue um jogo diferente. Direcione a atenção das massas para o que não importa, enquanto você constrói algo que realmente faz diferença. Agora um aviso: isso não é para amadores. Jogar estrategicamente pode te levar ao topo ou te destruir, se não souber o que está fazendo. Agora chegamos ao ponto que poucos ousam encarar. Você atravessou a névoa da ilusão, percebeu que o jogo é manipulado, aprendeu as regras ocultas. Mas há algo que nunca te contaram. Algo tão simples, tão óbvio, que chega a ser rígido o fato de ninguém perceber. O jogo nunca existiu. Sim, você ouviu certo. Toda essa estrutura, o sistema, as regras, os manipuladores, as engrenagens invisíveis, tudo isso é apenas uma ilusão coletiva. Uma narrativa tão bem contada que até os próprios jogadores acreditam nela. E a verdade mais brutal? A única coisa que realmente importa é a sua percepção. Se você acredita que está preso, você está. Se você acredita que precisa seguir regras, você segue. Se acredita que precisa vencer um jogo, então passa a vida inteira
tentando ganhar algo que, no fim, nunca foi real. Que é a chave final para sair disso tudo? Pare de jogar. Aqueles que realmente dominam o mundo não estão tentando vencer. Eles criam o próprio jogo. Eles escrevem suas próprias regras, decidem seus próprios valores, vivem de acordo com o que faz sentido para eles e não para o resto do mundo. Então, eis a pergunta que te resta. Você vai continuar tentando vencer um jogo que não existe? Ou vai criar sua própria realidade?